Sou um cara bastante ignorante, sem cultura nenhuma educativa, mas eu tenho uma coisa comigo, que eu não sou um homem de sonhar, eu sou um homem de fazer. Se eu lhe contar, eu já fui até mendigo. Rapaz, e como é que você conseguiu sair dessa? Aqui ao meu lado, o Celso Marques, que ocupa a cadeira número 3 da Academia Curibense de Letras. O nosso astro brilhante também, Celso Marques. É gratificante para a gente também que seja visto o filme e a história da cultura cinematográfica de Dourado. Ninguém pediu para mim me meter com a arte, nem cinematográfica, nem literária, nem de coisa alguma. Então, cada vez que ele aparece, realmente parece que ele soma mais alguma arte, né? É impressionante o Celso. A arte em si, a literatura, o cinema, ela é como um vício, uma doença. O cara, depois que ele conhecer e que ele se apaixona, ele não larga mais. Meu nome é Celso Marques, eu sou pedreiro e cineasta em Dourado. Quando eu assisto um filme ou uma série que eu gosto, eu sempre quero compartilhar aquilo que eu senti com outras pessoas. O documentário, para mim, sempre foi um tipo de filme que não só sabia disso, como também me chamava para viver tudo aquilo junto com ele. Um dono de uma rede de televisão falou que jamais um cara que nem eu iria conseguir fazer um filme, pela situação financeira e pela falta de conhecimento. Só que eu digo a todas as pessoas que eu encontro na vida, é que isso aí é apenas uma ferramenta. E a arte, ela está dentro do cara ou não está. Foi assim que eu comecei. A história do Celso é inacreditável. Parece um enredo de ficção. Mas é a história real desse pedreiro que resolveu ser cineasta. Um argumento pronto para um documentário. Parecia que só precisava de alguém que resolvesse fazer aquele filme. Apesar disso, não me sentia preparado para ser essa pessoa. Eu sempre pensei que para fazer um filme precisaria de muito planejamento, ter um equipamento adequado. Como alguém resolve fazer qualquer coisa assim, do nada, sem preparo? Eu falei, eu vou fazer esse filme. Chamei a minha família, falei, nós vamos fazer um filme. Deixei a barba crescer, o cabelo crescer e arrumei um cara que tinha uma câmera que fazia filmagem de casamento. Paguei ele, não lembro, acho que foi R$20. Passei a me perguntar por que eu demorei 36 anos para resolver fazer um filme. Para o Celso, parece tudo tão fácil. Quando ele resolve fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Tomei umas cachaças e falei, vou escrever um livro. Só que infelizmente, eu sou analfabeto. Mas eu escrevi um livro tão mal escrito que eu não conseguia ler ele depois do que eu escrevi. Eu achei que pelo tanto de material e de histórias que o Celso tinha, não seria muito difícil transformar tudo aquilo em um documentário. Mas depois eu descobri que, na verdade, esse era um grande problema. Por onde é que eu ia começar? Como é que se dá o primeiro passo? É com o pé no chão. A gente aprova um projeto, convida pessoas incríveis para trabalhar junto, e esse filme que você ia fazer já tinha aprendido com o Eduardo Coutinho que bastava uma simples entrevista e um personagem disposto a conversar para criar uma história interessante. Onde tiver a oportunidade de um homem chegar, se eu tiver necessidade de chegar lá,
Eu vou lutar para chegar lá com as minhas ferramentas, as minhas armas que eu tiver. Esse é o Celso Marques, esse cara comum e até mesmo sem dente. Me atrevo a dizer que o próprio Coutinho concordaria que a vida e a obra do Celso não cabiam só numa entrevista. E todo esse conteúdo que ele criou e compartilhou não podia ser ignorado. Apesar desse modo peculiar com que o Celso organiza o seu material. O filme é fruto de mais de 2 anos de pesquisa do diretor italiano Marco Bex, entre 2003 e 2005, e apoiado pelo comércio e pela prefeitura. Rapaz, o bicho de 7 cabeças. Sabe que eu vou fazer um filme desse? Você acredita que eu vou fazer um filme desse? Acredita ou não? Não. Eu vou fazer um filme desse. É difícil fazer um filme desse. A gente insiste em procurar uma referência, um formato, um tema e até um motivo para estar fazendo aquele filme. Pô, mas para que serve um filme? Isso que eu te pergunto, para que serve um filme? De algum modo, acabamos reféns do método, técnica, equipamentos. A gente esquece que nós também somos só uma ferramenta. Mas não adianta fazer um super de um filme com toda a tecnologia do mundo e ser um filme vazio. Deixa as dificuldades de lado, vá lá e faça. Faça de 5 minutos, de 10, de 1, de 2, conta a sua história. A família é a base estrutural da vida humana. O apoio da minha família, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? O amor da família se supera qualquer necessidade em cima da base da terra. Se eu tive dificuldade para encontrar a base desse filme, o Celso parecia que não tinha nenhuma dificuldade para saber onde estava a base dele. Meu Deus do céu, e uma vergonha danada. Querer fazer filme sem câmera, sem nada, a gente não tinha nada, do nada. E a gente já tá mal. Vai chegar uma hora que nós não vai ter mais ninguém por nós. Ah, meu filho, a gente tem que dar uma chance pro seu pai. Ele só tá confuso na vida dele. Logo ele se encontra na vida e volta pra cá. Para mim, sempre ficou claro que quando o Celso resolveu ser cineasta, a família dele teve que comprar essa ideia também, porque, para ele começar, ele precisava de um apoio. A bichona que eu trouxe aí, ó, comprei. Vê lá. Pau seca. Virar o cameraman do negócio dele. Vem aqui, filma isso aqui pra mim, e eu do nada tava com a câmera ligada e você sabendo o que fazia, e eu ficava assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Falei, mas credo, Celso, que vergonha, eu não vou fazer isso não. A gente não queria fazer, né? Vergonhoso. A situação dali não era boa, não. É difícil entrar em todas as camadas que envolve essa participação da família. E tudo que isso afetou positivamente e negativamente eles ao longo dessa jornada. Fazia de tudo, atuava, filmava e ajudava depois a editar, e aí ele fica bravo que a gente não sabe fazer, e vai estar na cabeça dele, a gente não entende o que ele quer na cabeça dele e fica bravo com a gente. Entre altos e baixos, dá pra ver que existe uma ligação, um contato, um afeto, um sentimento, ainda que confuso, mas que segurou e ainda segura todos eles ali de alguma forma. Você tem que fazer assim. Aí a gente, tudo com cara de besta lá, sem saber o que fazer. Ah, você fala isso, isso e isso. A gente foi indo, foi montando, minha irmã também participou lá, vizinho tudo dos filmes dele. Mas foi, até que deu certo, né? A família até que dava pra entender, mas como ele convencia tanta gente a querer fazer um filme com ele? Trabalho com o Celso Marques Silva de vez em quando, ajudando ele a fazer uns filmes. Estou fazendo uma participação nesse filme do Celso Marques. Porque é uma pessoa humilde, né? A gente tá ajudando ele pra ver se mais pra frente ele consegue alguma coisa. Qualquer um aqui, se falar, ó, você me ajuda a fazer uma cena, na hora ele topa.
Aí você não faz naquela hora, daqui 20 minutos ele já começa a pensar, mas eu tô com a roupa feia, eu tô assim, eu tô assado. Ele some, você tem que catar naquele exato momento. Uma vez o Celso me disse que as pessoas aceitavam fazer os filmes com ele porque era uma forma de alguém finalmente prestar atenção nelas. Dizem que me prenderam, mas presa no estrelão, o meu espírito caminha, dia e noite, noite e dia. Nem essa cela fria ou coisa parecida pode me deter o sonho de um grande cantor que vou ser. É claro que a gente pode levantar uma série de questões sobre como o Celso lida com esse processo de filmagem junto aos atores e até com a própria família. Você vai bater esse pau na minha cabeça. Ao contrário, ao contrário. Vou bater a mão, rapaz. Vai bater a mão, eu te conheço. Ao contrário. Mesmo com toda a controvérsia, o que a gente não consegue negar é essa capacidade do Celso de envolver as pessoas, uma comunidade inteira, a participar de um filme e criar uma obra artística junto com ele. Eu te garanto que a cena vai ficar boa. Agora estamos perdidos. Você vai invadir essa... Eu vou invadir. E aí você não largou da bendita cachaça? E nem da maconha? Quem que autorizou você entrar nessa fazenda aqui, rapaz? Você tem que chamar a polícia pra você. Vai ser assim! Vai ser! Essa semana esse nossa cabeça vai rolar. Pera aí, eu quero vergonha. Perdeu! O Celso parece ter um alicerce bem sólido, calcificado por todas essas relações que ele construiu durante a sua trajetória. Eles nunca querem ir, mas na última hora eu sei que eles não me abandonam. Se essa confiança era suficiente para sustentar qualquer nova obra, teoricamente, executar o serviço em si seria fácil. Mas e na prática? Não dava pra ter roteirista, não dava pra ter maquiador, não dava pra ter cameraman, nada dessas coisas eu tinha. O que me chamava muita atenção nos filmes do Celso era ele ser sempre protagonista de todos eles. Dê risada, achem ruim, ou goste ou não goste as outras pessoas, eu vou fazer as histórias eu sendo o protagonista dela, porque eu sei que eu vou acabar. Garantir o protagonismo não parecia só uma questão de segurança. A história dos filmes também traziam muita semelhança com a própria vida do Celso. Os primeiros 2 filmes foram bastante biográficos. Tem alguma coisa de mim, muito. Mas aí surgiu o desafio que as pessoas achou que eu só ia fazer bêbado, só fazer a minha história e tal. O Celso de fato criou e continua criando histórias diferentes de uma simples biografia, mas que no fundo pareciam continuar carregando vários pedaços de sua própria história. E assim é a minha história. E hoje eu tô aí, tô levando minha vida normal, meus trabalhos, e outro, e o filme está pronto. Como fã do audiovisual, ver a quarta parede sendo quebrada dá um quentinho no coração, um segredo que só quem está em tela e você compartilham. Agora as pessoas não me veem mais como pedreiro, que eu sempre fui, e sim como cineasta. O nome desse filme, além do trocadilho infame com o fato do Celso ser um pedreiro, também tem a ver com o modo como ele subverte esse conceito. O cara primeiro ele não quer falar, mas depois ele fala.
com a autoridade, cara, muito mais melhor do que se eu tivesse plantado a ideia na cabeça dele, né? Essa forma nada sutil com que o Celso passa do real para a ficção me faz pensar que, na verdade, ele não quebra, ele constrói a sua quarta parede. Então o que que acontece? Ele vai perseguir, mas aí eu vou matar ele, a paulada. Quem que vai ser ele? Samuel. Samuel. Ou você quer? Não. Eu vou filmar. E se nós pegar o Bruno? Não. Pode não parecer, mas essa forma caótica de se produzir um filme, o Celso garante que é parte do seu próprio método. Eu tenho um método diferente, que eu trabalho no método ponto standard, que é esse método que não tem roteiro, né? Combinação de cenas. Você combina o que você vai fazer na hora. Vamos ver, repete aí o que você... Vamos ver se você tem boa memória. Ele acha que eu não vi onde que ele, aqui na terra que ele pegou o ouro. Vou chamar os caras lá pra nós roubar ele. Aí sim! Acompanhar ao vivo uma gravação do Celso e o modo como ele constrói o seu filme, eu não sei se eu consigo descrever, mas era muito interessante de assistir. Vamos lá! Vamos gravar logo! É só apontar e apertar lá o dedo. Pelo amor de Deus, vamos fazer simplesmente o que nós viemos pra fazer. Assim mesmo, do jeito que você tava. Mas não tem como eu me esconder ali, rapaz. Ele mesmo faz as coisas e fica trava. Ele não segue a própria direção. Você gosta de me complicar a situação. Tá bom. Grita. Por bem ou por mal, a fórmula funcionou. Os filmes foram saindo, um atrás do outro. Perdi um pouco da contagem aí, e peço desculpa por isso. Se quantidade, forma e conteúdo não aparentam ser a prioridade do Celso, é essa vontade e necessidade de fazer que mais me chamam a atenção no modo Celso Marques de se produzir cinema. Ele não liga, ele faz, ele grava o filme dele, aí você vai falar, mas você vai gravar um filme, né? Não tem nada, não tem uma câmera, não tem um microfone, não tem um ator, um cenário bonito, e ele tá se importando nada. Pois ele vai junto com quem tem tudo, quem tem uma câmera boa, um cenário maravilhoso, pois ele vai de igual para igual e tá 100% nem aí. Toda aquela cautela inicial que eu tive para começar a fazer esse filme nem parece fazer sentido ouvindo o Celso agora. O artista em si, se ele parar para pensar, qualquer pessoa que se ele parar para pensar nisso aqui, ele não vai fazer, porque o enquadramento não ficou bom, porque não tem o zoom, não tem... ele mata a arte dele antes de começar, ou ele não consegue acabar. O Celso deixava cada vez mais claro que a arte não precisava exatamente de um motivo, mas o artista precisava de um público. Como que você acha que é o lançamento de um filme de um cara que nem meu? Você vai lá e anuncia lá, vai lá, fala com a Karina lá, com o pessoal do Cine Cru, fala, nós vamos fazer um filme aí, pô, vamos lançar, né? Aí convida meia dúzia de gente aí, não vai nenhum, mas eu e a mulher vamos. Palavra de homem. Eu e ela não vai, né? Assiste. Não interessa o tamanho da tela, o tipo de sala ou a lotação da sessão. A arte que o Celso produz precisa ser mostrada para alguém. Eu ponhei os filmes traficantes na banca. Levei lá, o cara levou 3 meses para vender um para um cidadão aqui na cidade. Aí ele assistiu, devolveu lá pro cara da banca e falou, não quero esse filme porque é feito em Dourado. Dá para acreditar numa dessa? Desde que eu conheci o Celso, ele sempre brigou pelo reconhecimento da sua forma de fazer cinema, mesmo admitindo que ele tem mais a perder do que ganhar com isso. Cinema dá dinheiro para quem não tem dinheiro? Não dá, né? Independente do orçamento, depois que uma obra é apresentada ao público, não há mais como controlar como ela vai ser recebida. É mais fácil achar 1 milhão que não gosta do que um que gosta. O filme dele, as pessoas falavam que era muito engraçado. E não tinha nada de comédia. Pra nós não era comédia, não. Se eu não quisesse que o cara ria, eu não ia fazer filme.
E também não vou mais fazer filme para ficar lá em casa guardado, não. Sem retorno financeiro, de público ou de crítica, não é difícil de se perguntar por que alguém ainda continuaria fazendo esse tanto de coisa que o Celso faz. A gente faz por fazer com alegria, um prazer mesmo de fazer, sabe? Mas eu acho que foi a maneira que ele encontrou dele conseguir espalhar para mais pessoas e passar a mensagem que ele tem dentro da cabeça dele, que às vezes a gente não consegue entender. Não me envergonho de nada que eu faço. Um cara humilde, porém, eu sei da minha capacidade. Chances, nunca tive. Mas também não me abato. E não acho que ninguém é melhor que eu. Eu queria fazer um filme sobre esse personagem chamado Celso Marques. Mostrar um jeito diferente de se fazer cinema, mas que em essência ainda segue os mesmos princípios desde que essa arte surgiu para o mundo. Cinema é isso. Põe uma câmera na mão, nas costas e vamos. E você fala isso, faz aquilo e o troço sai. Tem que sair. O filme saiu mesmo. Apesar de ter mudado bastante, os argumentos iniciais estão todos aqui. Talvez essa questão de não estar preocupado com o resultado final, né? E de não se intimidar. Esse filme ainda é sobre o Celso, mas no meio do processo eu descobri que o filme também era sobre essa angústia, essa vontade de fazer filmes, essa sensação de dependência que eu tive e que o Celso parece que sempre tem. A arte, cara, é um dos piores vícios que tem. Não, é um dos piores, porque você não vai largar, né? Lógico que se você tem um vício de fumar, de cigarro, você para, ele te faz bem. E a arte? Você não consegue parar. Janela, parede, concreto, abstrato. Aparentemente, o pedreiro e o cineasta podem sim estar mais próximos do que a gente imagina. O meu objetivo na arte, ele não mudou 1 milímetro daquilo que eu, do primeiro momento até o dia de hoje. Não mudou nada. A gente tem muito orgulho dele, né? Para ele o que importa é a pessoa. Se ele diz que se tem é para usar, se tem a gente consegue outro. Por isso eu sempre admirei muito no meu pai. Sempre, e em muitas situações da vida eu tento me inspirar nesse lado dele, assim, de não ser apegado a coisas, né? De se apegar ao que realmente importa. Né? Eu queria ter tempo de me apegar ao que realmente importa. Eu queria ter mais tempo para finalizar esse filme, caprichar no acabamento. Mas será que eu estava olhando para esse tempo todo que eu dividi fazendo esse projeto com as pessoas que eu gosto? Nesse mundo em que compartilhar parece só um botão de uma rede social, o Celso me mostrou que algumas paredes que a gente constrói podem nos isolar do resto do mundo. E a arte é uma fresta em que a gente pode olhar para o outro lado. Eu sempre considerei a arte como uma prisão. A partir da primeira vez que você conheceu a arte, fica difícil se libertar. Se um dia eu me libertar dela, eu prometo de nunca mais fazer outro filme. Mas se eu não conseguir me libertar, eu prometo também que em breve estarei fazendo outros. Eu também prometo, Celso. Eu não tenho roteiro e a coisa mais engraçada que tem é que hoje eu tenho uma carteira assinada pelo Ministério do Trabalho de roteirista. Eu, Celso Marques da Silva, eu vou fazer bons filmes. Eu vim e cheguei até aqui, existi para o mundo.